Nós programamos para a aula de hoje as alterações do Código de Normas que nós tivemos não tanto da publicação para cá, porque tudo que foi publicado de alteração antes de nós lecionarmos no ano passado, nós já lecionávamos e incluíamos as alterações existentes. Mas existem outras, né, que é importante a gente lembrar, a equipe, e é importante que a gente tenha em mente que existem. Eu gostaria de abrir com vocês com um pensamento de Piaget, que fala que o conhecimento não é algo que se adquire passivamente, mas algo que cada indivíduo constrói ativamente. Então, é o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, é o que nós fazemos no Aprender e Crescer. A gente pega um dado, transforma em informação, depois a gente transforma em conhecimento, e esse conhecimento gera sabedoria. E o que nós vamos ver aqui hoje é que uma informação única, como aquele primeiro texto do Código de Normas da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial de Santa Catarina, por mais que seja bem absorvido, está em constante mutação, está em constante mudança. Assim como as informações que nós recepcionamos e assim como o conhecimento que a gente tem. Então é importante a gente estar sempre se atualizando, a gente está sempre trocando ideias, porque os procedimentos eles vão mudando e isso é uma construção. E eu perguntei para o ChatGPT se ele poderia gerar para mim uma imagem de uma metáfora do pensamento de Piaget, que é um psicólogo do século XIX suíço, né, e muito respeitado nessa área da educação. E o GPT me trouxe uma imagem de um prédio em construção, em que cada tijolinho é uma nova informação, né, e que cada parede pode ser considerada também como um novo conhecimento. Há um ano eu não saberia gerar essa imagem para vocês com base numa metáfora de Piaget, e hoje eu já sei. Então, hoje eu tô craque no GPT, e eu sou fã, eu uso um monte de GPT hoje. E no início eu tinha um certo até preconceito. Então, até a forma como a gente enxerga uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, muda ao longo do tempo. E isso eu queria expor para vocês, que são as alterações do nosso Código de Normas que servem para melhorá-lo. Né? Não dá para a gente absorver as alterações como, poxa, mas não estão nunca satisfeitos, e poxa, mas a gente nunca vai conseguir absorver em definitivo uma determinada informação. Não, as alterações elas vêm para melhorar, elas vêm para consertar, elas vêm para corrigir, elas vêm para adaptar. Então, isso vem acontecendo desde a publicação do nosso Código de Normas, que foi em 31 de outubro de 2023, a vigência ocorreu a partir de 1º de dezembro de 2023, e de lá para cá, 1 ano e 4 meses, nós já tivemos 21 provimentos alterando diferentes dispositivos do Código de Normas catarinense. E nós vamos trazer aqui hoje os dispositivos que mais impactaram o registro de imóveis, aqueles que nós não lecionamos ainda no Aprender e Crescer de 2024. Como que eu gostaria de sugerir que vocês pesquisassem o Código de Normas sempre atualizado? Se vocês forem no Legislação, Código de Normas, vai vir aquele inicial, lá de outubro de 2023. Então, é importante que a gente entre no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tjsc.jus.br. Quem quiser já colocar esse link como favoritos, excelente. Quem for entrar sempre no TJSC, como eu faço, a gente vai em Corregedoria Geral do Extrajudicial, e dentro do Corregedoria Geral do Extrajudicial, à esquerda, a gente encontra normas e orientações. E dentro do normas e orientações, a gente encontra sempre o Código de Normas de acordo com o último provimento. Então, é bem importante que a gente sempre clique no último provimento, porque
é a versão mais atualizada do nosso Código de Normas. E para vocês verem assim, a velocidade, a rapidez de atualização, quando nós fizemos uma varredura de todas as alterações para montar essa aula, não existia ainda o provimento 12 de 2025, que é de 13 de março, que é quinta-feira passada. Então, nós já temos hoje, dentro do registro de imóveis, todo um capítulo novo, criado e inserido pelo provimento 12 de 13 de março de 2025, que trata sobre ratificação dos registros de terras devolutas em faixa de fronteira. Então, esse é um tópico que nós não vamos ver aqui no primeiro registro de imóveis de Joinville, porque nós não estamos dentro de faixa de fronteira. A faixa de fronteira é considerada a faixa de 150 quilômetros limítrofe com um país estrangeiro. Nós vamos iniciar pelo nosso provimento 4, de 3 de fevereiro de 2025, que trata de abertura de matrícula com certidão de inteiro teor da matrícula de origem. Até fevereiro agora de 2025, nós tínhamos um dispositivo, que é o 714, que falava que quando há necessidade de abertura de matrícula na circunscrição territorial competente, e a matrícula ainda se encontra na circunscrição antiga, que a circunscrição antiga tinha que fornecer uma certidão de inteiro teor, ônus e ações para a abertura de matrícula na nova circunscrição. Então, vamos exemplificar com Itapuá. Nós temos muitas matrículas ainda de imóveis de Itapuá. E Itapuá vai abrir matrícula para realizar um novo registro. Nós fornecíamos certidão de inteiro teor, ônus e ações. Com a alteração do 714, agora basta o fornecimento de uma certidão de inteiro teor para abertura de matrícula em Itapuá. Então, nós temos aqui o novo dispositivo falando, no caso de imóvel que passou a pertencer a outra circunscrição territorial, a nova matrícula no registro de imóveis atualmente competente será aberta mediante a apresentação de certidão atualizada de inteiro teor da matrícula de origem. Então, impacta tanto o setor de registro quanto o setor de certidão, o setor de registro no sentido de quando sentir necessidade que o ato seja praticado na outra circunscrição, não vai mais emitir a ônus e ações, apenas inteiro teor. O atendimento, também setor de atendimento, porque é muito questionado pelos usuários qual o tipo de certidão necessária para a abertura de matrícula em Itapuá ou outra circunscrição. Então, agora nós vamos orientar os usuários de acordo com o novo texto do 714. E o setor de certidão, porque é o nosso setor que efetivamente emite essas certidões. Então, impacta praticamente todos os setores da serventia, e foi uma mudança grande, na medida em que durante 15 anos da nossa existência, e muito tempo antes também, se emitia ônus e ações para essas aberturas. Eu, particularmente, acredito que o fornecimento apenas de inteiro teor vai gerar uma insegurança enorme para a serventia que for abrir a matrícula, porque não vai ter a certificação nossa, a comarca de origem, se existem ônus, se existem ações ainda ativas. Então, foi um pleito da OAB Santa Catarina para que houvesse o fornecimento apenas de inteiro teor, mas eu entendo que para o sistema registral imobiliário houve uma fragilização. O nosso sistema era mais forte com a emissão da inteiro teor, ônus e ações, e o titular da nova circunscrição, ele tinha mais segurança para a abertura daquela nova matrícula de acordo com a certificação do registro de imóveis da comarca de origem. Mas é uma regra hoje que existe e nós temos que atendê-la até nós conseguirmos, talvez, demonstrar que a regra anterior ainda era mais segura para o nosso sistema registral.
Nós tivemos também uma alteração no artigo 715. Essa alteração provocada por dois provimentos. Provimento 23, de 15 de agosto de 2024, e o provimento 38, de novembro de 2024. E esse 715, ele envolve imóvel de outra circunscrição. E aí, o que o novo dispositivo, né, a nova regra, nos apresenta? Apresenta que isso aqui já existia, né? A abertura de matrícula na nova circunscrição será obrigatoriamente comunicada ao ofício de registro de origem em 3 dias úteis. Já era a nossa prática. Então, se nós abrimos uma matrícula de São Francisco do Sul, nós precisamos comunicar o primeiro ou segundo registro de imóveis de São Francisco do Sul em até 3 dias úteis que nós abrimos a matrícula aqui e que eles precisam encerrar aquela matrícula na comarca de origem. E nós fazemos isso por meio do malote digital, onde será averbada de ofício o destaque parcial, ou caso se trate de área total, o encerramento da matrícula, bem como a menção ao número da nova matrícula e a serventia extrajudicial atual. Exatamente como faz Itapoá. Itapoá, o Registro de Imóveis Itapoá abre uma matrícula, nos comunica dentro dos 3 dias úteis e com base naquela comunicação, nós praticamos uma averbação de encerramento da matrícula aqui em Joinville, informando nesse mesmo ato qual o número da nova matrícula em Itapoá, né? Isso respeita o princípio da continuidade, o usuário ele precisa ter o perfeito encadeamento dos atos e saber se a nossa de Joinville foi encerrada, qual é a matrícula, qual o número da matrícula aberta, onde. O parágrafo 2º fala que em caso de transferência de área total para a nova circunscrição, é vedada a prática de atos posteriores à matrícula antecessora encerrada, ressalvados eventuais atos retificatórios relativos à omissão ou erro. Então, mesmo a matrícula encerrada, para nós, se houver necessidade de retificação por omissão ou por erro, em relação à descrição do imóvel, em relação a algum titular de direito real, mesmo ela encerrada, nós podemos praticar ainda esses atos retificatórios para corrigir esses erros e essas omissões. E quando apresentados para registro ou para averbação, títulos judiciais ou extrajudiciais, então tudo, qualquer tipo de título, e o título for referente a um imóvel que não faça parte da nossa circunscrição, então imagina que a gente verifica ali pela localização que pertence à 2ª circunscrição, que pertence a Itapoá, que pertence a Garuva. O que nós vamos fazer? Nós vamos protocolar o título e após o protocolo nós vamos encaminhar toda aquela documentação que a gente recepcionou por malote digital para a circunscrição competente. E a gente, por nota de exigência, ou por ofício, depende se quem nos solicitou foi um usuário ou se foi o magistrado, se foi o Poder Judiciário, nós vamos comunicar que nós enviamos a documentação para o Registro de Imóveis de Itapoá. E aí, após isso, nós vamos encaminhar um ofício para Itapoá, dizendo que nós recepcionamos esse título, que diz respeito a um imóvel de Itapoá, e que por isso a gente encaminha a documentação de acordo com o procedimento do 715, e a gente informa os dados para comunicação com o interessado. Então, todos os dados que o interessado deixou conosco, e-mail, o telefone, né, para contato, WhatsApp, a gente informa nesse ofício para Itapoá, para que a Itapoá consiga entrar em contato com o usuário solicitando determinadas providências. E se for caso de isenção, a gente já encaminha para o registro de imóveis competente, no caso aqui Itapoá, a certidão de inteiro teor para efeito de abertura da matrícula. Se não for caso de isenção,
a gente só encaminha a documentação e Itapoá vai solicitar depois essa certidão. Após essa comunicação, esse envio de documentos ao registro de imóveis competente e essa comunicação ao Poder Judiciário ou ao nosso usuário de qual foi o procedimento que a gente adotou, nós vamos encerrar o protocolo. E o registrador de imóveis da nova circunscrição, que recepcionar aquela documentação enviada por nós com os dados do usuário, ele vai protocolar o título, ele vai requerer as certidões necessárias para a abertura da matrícula e ele vai fazer contato com esse usuário, de acordo com os dados que ele recebeu de nós, para eventuais providências, né, e exigências feitas pelo registro de imóveis. Então, é uma mudança para nós, né? Na realidade, é um procedimento bem diferente, porque nós emitíamos nota de exigência e informando ao usuário que o imóvel não pertence à nossa circunscrição, mas nós não encaminhávamos essa documentação ao registro de imóveis competente. Quando for caso de ONR, utilização da plataforma do ONR, antes de recepcionar, antes de protocolar, se nós observarmos que o imóvel não é da nossa circunscrição, a plataforma ela tem uma possibilidade de a gente rejeitar aquele determinado pedido. E eu acredito que para o usuário seja melhor nós já rejeitarmos, porque com isso ele já protocola no registro de imóveis competente. Porque o que acontece é que quando a gente encerra o protocolo, esse protocolo, por mais que a gente tenha feito uma análise, principalmente referente à circunscrição, não há incidência de emolumentos. Então, nós precisamos devolver aquele valor inicial que o usuário recolheu conosco. E por isso que a nossa nota de exigência, quando a gente informar o envio desses documentos para o registro de imóveis competente, já vai solicitar os dados bancários para que a gente possa fazer a transferência para o usuário daqueles valores de emolumentos inicialmente recolhidos. E então a recomendação, quando da utilização da plataforma do ONR, se nós verificarmos que não se trata de imóvel da nossa circunscrição, a gente já pode preliminarmente rejeitar e informar o usuário que protocole perante o registro de imóveis tal que é o competente daquela localização do imóvel. Isso se a gente tiver certeza, né? Se a gente tiver dúvida, não há essa necessidade, protocola e vem para a qualificação registral. Houve também muitas alterações referentes ao procedimento de averbação de indisponibilidade e averbação de cancelamento das indisponibilidades. Em relação às indisponibilidades, houve alteração em parágrafos do artigo 869, pelo provimento 29 em setembro de 2024. O 868 continuou íntegro. Então, o 868 é o que trata das averbações, não do cancelamento. E o 868 continua dizendo o seguinte: a averbação de indisponibilidade de bens por ordem advinda da CENIB será efetuada de imediato pelo oficial registrador, aplicando-se o selo normal, sem a possibilidade de ressarcimento neste momento, seja o interessado beneficiário da gratuidade da justiça ou não, ente público ou não. Então, o 868, ele deixa claro que, quando chega para nós uma ordem de indisponibilidade pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis, que é a CENIB, a gente não precisa analisar se é isento, se não é isento, quem comandou, quem determinou, quem foi que solicitou, se tem a JG, se é ente público, assim, não interessa se existe ou não hipótese de isenção. Nós levamos essa informação para a matrícula. Nós averbamos a indisponibilidade da matrícula, utilizando o selo normal, sem cobrar nada e ponto final. Então, o procedimento de averbação inicial da indisponibilidade, ele está mantido.
O que houve muita alteração foi no procedimento do cancelamento dessa indisponibilidade. E houve algumas decisões, algumas alterações, depois a alteração da alteração, e aí o procedimento hoje está da seguinte forma. Quando do cancelamento da indisponibilidade, o oficial avaliará se o interessado, se o executado é beneficiário da gratuidade da justiça ou se tem direito à isenção. Então, quando chega para nós a ordem de cancelamento, aí nós vamos analisar se aquele executado, que era o polo passivo na ação, ou se aquele interessado, ele tem direito à isenção de emolumentos. Se ele tem a JG ou não, se ele atende algum outro requisito de hipótese legal de isenção. E aí são duas situações. Uma situação, se a gente observar que ele tem direito à isenção, e a outra situação que ele não tem direito à isenção. Então, o parágrafo 1º fala: se no cancelamento da indisponibilidade o proprietário ou titular de direitos reais sobre o imóvel for beneficiário da gratuidade da justiça, far-se-á uma averbação de retificação à averbação de indisponibilidade. Então, a gente já tinha lá o AV15, indisponibilidade, averbação de indisponibilidade. Aí nós verificamos que, sim, ele tem direito ele é beneficiário da gratuidade da justiça, ou ele tem direito à isenção. A gente faz uma averbação de retificação dessa averbação de indisponibilidade. Por quê? Porque a gente usou selo normal, lá naquele AV15. Então, a gente vai praticar um AV16, dizendo que se retifica aquele AV15, porque o interessado, o proprietário, ele tem direito à isenção e o selo utilizado é o isento. Então, lá naquele AV16, a gente vai fazer esse ato de retificação da averbação de indisponibilidade utilizando selo isento. Informando essa condição pessoal do beneficiário com a aplicação do selo isento para, nesse momento, possibilitar o ressarcimento. E esse selo isento do AV16 é o que vai ser objeto de ressarcimento relacionado àquele ato que a gente praticou no AV15, que a gente tinha utilizado o selo normal e não tinha cobrado nada. E, em seguida, procederá a averbação de cancelamento da indisponibilidade igualmente com selo isento. Então, a gente teve o AV15, que foi a averbação de indisponibilidade, que a gente utilizou selo normal e não cobrou nada. A gente vai ter o AV16, dizendo que aquele beneficiário, aquele proprietário, aquele executado é beneficiário de justiça gratuita ou é beneficiário de isenção. E nesse AV16 nós vamos aplicar um selo isento e cobrar ressarcimento. E no AV17 nós vamos praticar a averbação referente ao cancelamento do AV15. Então, no AV17 é que vai estar ocorrendo o cancelamento da indisponibilidade, também com a utilização de selo isento, e em função disso, houve nesse procedimento aqui a realização de mais 2 atos. O AV16 com selo isento e o AV17 com selo isento. Ressarcimento pelo AV16, ressarcimento pelo AV17. Então, essa é a hipótese de cancelamento de indisponibilidade quando verificamos que é hipótese de isenção. Já no parágrafo 2º, a gente faz a análise e verifica que aquele proprietário executado, ele não tem direito à isenção. E aí o parágrafo 2º fala: se no cancelamento da indisponibilidade o proprietário ou titular de direitos reais sobre o imóvel não for beneficiário da gratuidade, far-se-á uma averbação de retificação da averbação de indisponibilidade, informando a condição de não beneficiário, aplicando-se o selo do tipo normal, com a cobrança de emolumentos e de FRJ da parte, e, em seguida, providenciará a lavratura da averbação de cancelamento da indisponibilidade, igualmente com selo do tipo normal e cobrança de emolumentos de FRJ. Então, a mesma coisa quando nós verificarmos que não é caso de hipótese de isenção.
Já existia o AV15 com a indisponibilidade. O AV16, ele vai informar que o titular ali de direitos reais, o proprietário, o executado, ele não faz jus à isenção. E aí, nesse AV16, a gente aplica selo normal. E no AV17, a gente pratica o ato de cancelamento daquela indisponibilidade e a gente também aplica o selo normal. Então, a única diferença é, primeiro, na qualificação, se é hipótese de isenção ou não, e segundo, na utilização do selo. Se vai ser utilizado selo isento, se vai ser utilizado selo normal. Mas continua um procedimento que prevê 3 averbações. A AV de indisponibilidade, a AV de retificação do selo, se for o isento com base no parágrafo 1º, se for pago com base no parágrafo 2º, e a AV de cancelamento da indisponibilidade. O 869 foi mantido, o parágrafo 3º, desculpa, os parágrafos, né, 3º e 4º, eles continuam com a mesma previsão, dizendo que na hipótese acima, ao ser encaminhada a ordem de cancelamento pela CENIB, presumir-se-á que o interessado está ciente da necessidade de promover o pagamento dos emolumentos e do FRJ, dispensando-se qualquer providência adicional por parte do delegatário. Então, presume-se, a partir do momento que o magistrado ou a autoridade comande uma ordem de cancelamento pela CENIB, que o interessado saiba que precisa diligenciar perante aquele registro de imóveis para o recolhimento dos emolumentos, se for o caso. E como que é o nosso procedimento, então, aqui no primeiro registro de imóveis de Joinville? Porque nós temos muitos casos que nós praticamos já a averbação da indisponibilidade na época em que não havia a previsão do 868 de não cobrar nada. Então, nós temos casos em que a própria averbação de indisponibilidade, aquele AV15, já tinha sido objeto de cobrança de emolumentos. Então, como que nós fazemos? A gente recepciona esse pedido de cancelamento da indisponibilidade como exame e cálculo, com base no artigo 842 do Código de Normas. O 842 fala o quê? O envio do título judicial à serventia diretamente pelo juízo será recepcionado como guia de exame e cálculo, cabendo à parte interessada e ao seu advogado diligenciar para efetuar o pagamento dos emolumentos e do FRJ, a fim de permitir o protocolo do título, bem como acompanhar a sua tramitação no registro de imóveis para fins de cumprimento de eventuais exigências cujo atendimento lhe caiba. Então, de novo, aqui é aquela presunção que a parte e o seu advogado têm conhecimento de que a ordem de cancelamento foi encaminhada ao registro de imóveis e é de sua responsabilidade, então, entrar em contato conosco ou diligenciar perante o registro de imóveis para atendimento de exigências, inclusive, se for o caso, recolhimento de emolumentos. Após, então, a gente recepcionar essa ordem de cancelamento de indisponibilidade como exame e cálculo, sem protocolar o título, nós vamos fazer uma análise se já houve recolhimento daquela averbação AV15, na época em que foi feito, porque pode essa averbação ter sido feita em 2012, 2013, 2015, vários anos em que não havia esse procedimento de averbar sem cobrança de emolumentos. Se é hipótese de isenção e se houver necessidade de recolhimento de emolumentos, aguardaremos a diligência das partes interessadas sem emissão de ofício. Então, se nós verificarmos, há necessidade de recolhimento de emolumentos, a gente trabalha com 842, sabendo que as partes precisam diligenciar perante o registro de imóveis para o devido recolhimento. Quando o interessado no cancelamento comparecer na serventia, faremos busca em protocolos vinculados, a fim de identificar o número do exame e cálculo para então protocolar. Então, lá pelo protocolos vinculados, a gente consegue saber se existe um exame e cálculo já aberto e aquele exame e cálculo vira protocolo no momento em que nós fomos procurados, né,
pelo advogado, pela parte interessada naquele cancelamento. Quando apto para a prática do ato, retornaremos ao procedimento de 3 atos. Então, a averbação da indisponibilidade, aquela V15, a averbação da retificação do selo, aquela V16, parágrafo 1º isento, parágrafo 2º selo normal, e a averbação do cancelamento estrito sensu. E 5, manteremos a vinculação do selo isento para a JG, quando o proprietário ou titular de direito real, execução fiscal e entes públicos. Então, essas são as hipóteses em que nós utilizamos selos isentos. A JG, entes públicos, né, e execução fiscal. 6, não há necessidade de oficiar o magistrado quando do cancelamento. Por quê? Porque lá pela ordem da CENIB, pela central, ele já recebe a informação de que houve o cancelamento daquela indisponibilidade. E quando a ordem for recepcionada pelo EPROC ou por malote digital, então fora do ambiente da CENIB, continuaremos oficiando o magistrado. Então, pela central, não há necessidade de ofício, fora da central, a gente oficia informando tudo que é necessário para a prática daquele ato e a conclusão daquele protocolo. Ou se o ato foi efetivado ou não. Eu queria trazer para a aula de hoje também uma suspensão que houve do artigo 879, que trata de contratos de alienação fiduciária fora do SFH, fora do SFI. Nós tínhamos um dispositivo no Código de Normas, com base numa decisão da COPEX, aquela Comissão Permanente do Extrajudicial, que para a escritura pública era necessária para contratos de compra e venda ou alienação fiduciária que fossem realizadas por entidades que não fossem integrantes do sistema financeiro imobiliário ou do sistema financeiro de habitação. E esse entendimento, esse artigo ele foi suspenso por um entendimento do CNJ. O CNJ atualmente suspendeu todos os dispositivos que tratam desse assunto, porque entende que mesmo quando o contrato é realizado entre particulares, entre entidades que não sejam SFH, SFI, pode ser a Level com um Angeloni, né? Nenhum dos dois é banco, nenhum dos dois é entidade integrante do sistema financeiro imobiliário. Então, hoje o posicionamento é no sentido de que qualquer contrato de alienação fiduciária pode ser apresentado por instrumento particular e não haveria necessidade de lavratura de escritura pública. É uma decisão ainda que não é de mérito, por isso que ele está suspenso, por isso que ele não foi revogado definitivamente, mas é o que vale hoje para nós. Contratos de alienação fiduciária devemos aceitar por escritura pública ou por instrumento particular, independentemente se foi celebrado ou não por entidades do SFH, SFI, cooperativas de crédito e administradora de consórcios. Mas a gente não pode esquecer que continua vigente o 777. E o 777 fala que somente por escritura pública nos casos em que não houver financiamento. Tem casos em que a pessoa adquire apenas utilizando o seu FGTS, mas ela não está adquirindo ali um financiamento com a instituição financeira. Então, nesses casos, há necessidade de lavratura de escritura pública. O provimento 4 fala da confirmação das procurações. A gente já vem utilizando há bastante tempo. Houve uma pequena alteração no 1187 do Código de Normas e hoje a autenticidade da procuração ela é analisada por nós com base no selo, não é? Então a gente não precisa mais pedir uma certidão para o tabelionato de notas que lavrou aquela procuração para verificar se a procuração é autêntica ou não. E procedimentos nossos do primeiro registro de imóveis de Joinville. Nós, nos casos de uso capião, nós temos previsão no artigo 1139, dizendo que a parte interessada ela tem 20 dias úteis para cumprir as exigências formuladas pelo registro de imóveis. E quando houver desídia, inércia, não atendimento daquelas exigências, o protocolo ele vai ser cancelado. E aí, a nova solicitação do usuário para nós
ela está sujeita a recolhimento de emolumentos do processamento, que é aquele 50%, e uma nova prenotação, então um novo protocolo. Então nós temos o procedimento de permitir hoje o uso capião extrajudicial e a adjudicação compulsória também fisicamente, não apenas, né, pela plataforma eletrônica, e nos protocolos de uso capião extrajudicial do NR, a primeira nota vai solicitar emolumentos pelo processamento, que é o 50%, e a segunda nota, após a qualificação registral já positiva, vai haver a identificação dos itens faltantes. E ao invés de o alerta quanto aos 20 dias virem sob forma de um novo item, vamos deixar bem claro na nota de exigência para que o usuário tenha conhecimento que ele tem 20 dias úteis, que prazo para cumprimento da exigência, cancelamento do protocolo, necessidade de novos emolumentos. E aí a gente informa a necessidade de ele atender os itens dentro de 20 dias úteis. Nós, nesse caso, vamos alterar no Asgard e no NR o prazo para mais 20 dias. Ultrapassando esse prazo, qualquer recebimento de cumprimento de nota de exigência deverá receber um novo protocolo. Não vai ser dentro, né, do mesmo protocolo que já estava ativo. Se não houver cumprimento em 20 dias, a gente cancela o protocolo, devendo ser aberto um novo quando da apresentação dos itens da nota de exigência. Então, não se trata de reprotocolo, mas de novo protocolo. Um procedimento que foi alterado também recentemente, com base numa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é a cobrança da hipoteca judiciária. Nós cobrávamos como a penhora, 1/3. E essa decisão do Tribunal de Justiça diz que, como a hipoteca judiciária constitui direito real, o valor da cobrança tem que ser integral. Então, o procedimento fica hipoteca judiciária, cobrança de forma integral. Havia uma interpretação nossa que deveria ser 1/3, com base no artigo 73 e com base no artigo 847. Mas nessa decisão do tribunal, o tribunal expressamente afasta a aplicação do artigo 73 do Regimento de Emolumentos. E o último procedimento que eu gostaria de ver com vocês é que não solicitaremos a anuência do cônjuge no aval ou na fiança e não levaremos tais informações ao ato registral nos casos de cédulas. Então, nas cédulas, a gente sempre solicitava a anuência do cônjuge e quando era caso de aval ou caso de fiança, mas o artigo 1160 deixa claro que não compete ao registro de imóveis a verificação do cumprimento dos requisitos legais atinentes a eventuais outras espécies de garantias constantes do título, que não sejam objeto de registro ou averbação. Então, como o aval e como a fiança são direitos obrigacionais e não direitos reais, não cabe a nós a análise se todos os requisitos foram atendidos, no caso ali, a outorga uxória, que é a anuência do cônjuge. Então, esse foi um procedimento também alterado por nós.